O crescimento exagerado das grandes metrópoles ao redor do mundo tem levado diversos urbanistas e cientistas políticos a repensarem o espaço urbano. Afinal, o que define uma cidade? Já não temos muros como os antigos povos, mas temos as ruas e avenidas que cada vez comportam mais tráfego por minuto. O grande problema passou a ser o inchaço urbano, o trânsito, a demora para se deslocar nas grandes cidades, a distância do trabalho até em casa, enfim, viver numa metrópole está ficando cada vez mais difícil. Em um mundo que está em constante mudança na busca pelo bem-estar físico e mental, Bogotá, na Colômbia, tem sido pioneira no uso das bicicletas como solução para o caótico trânsito da cidade. Bem, acreditamos que você já deve saber que as bicicletas e ciclovias são benéficas para a mobilidade urbana e isso tudo, mas o que nós vamos mostrar nesse vídeo é como Bogotá conseguiu aplicar isso em tão pouco tempo. Quer saber como? Então fica até o final do vídeo. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. No panorama de hoje vamos entender como Bogotá está transformando a mobilidade urbana. Em março de 2020, Bogotá chamava a atenção mundial ao anunciar uma medida ousada para combater a pandemia. O governo iria transformar mais 84 quilômetros de vias públicas em ciclovias para o transporte individual dos trabalhadores aos seus locais de trabalho. Essa decisão, tomada pela prefeitura, teve como objetivo desafogar o uso do transporte público para evitar maiores contágios entre os habitantes. A cidade não foi a única no mundo a propor esse tipo de alternativa. Paris, Milão e Berlim, por exemplo, foram algumas das cidades que incentivaram melhorias na infraestrutura para comportar o transporte individual durante os períodos de lockdown. A situação pandêmica serviu como uma luva para casar o distanciamento social solicitado pelos órgãos de saúde ao uso das bicicletas para a preservação do meio ambiente. A própria prefeita Cláudia Lopes é uma ciclista ávida e defende que Bogotá está dando os primeiros passos rumo ao futuro da mobilidade urbana. Ela aposta na vasta expansão das ciclovias como uma melhor maneira de os bogotanos se moverem para o futuro. Em fevereiro, Lopes anunciou que o plano de desenvolvimento da cidade para os próximos 4 anos acrescentaria mais 280 quilômetros à rede existente, que hoje tem 550. Atualmente, quase 7% do total das viagens em Bogotá são de bicicleta, mais do que qualquer outra cidade da América Latina. Mas Bogotá almeja muito mais. A meta a longo prazo é ter 50% do total das viagens feitas em bicicleta ou alternativas individuais, como scooter, por exemplo. Bogotá é uma cidade grande, com cerca de 8 milhões de habitantes. Só para termos uma ideia, dentre as cidades do Brasil, somente São Paulo é mais populosa que a capital colombiana. Apesar de ser um grande centro urbano, Bogotá não conta com sistema de metrô e, como alternativa, usa o BRT. O chamado Transmilênio é um extenso sistema de transporte rápido por ônibus, que fornece cerca de 40% das viagens da cidade com integração para outros tipos de modais de transporte público. O grande problema é que as ruas no centro da capital colombiana são muito estreitas, tornando o transporte público incapaz de alcançar todas as zonas da cidade. Assim, muitos cidadãos ainda optam por carros particulares e a cidade fica bastante congestionada. Em 2019, a cidade ocupou a primeira posição entre as cidades mais congestionadas do mundo, com motoristas perdendo cerca de 191 horas por ano devido a atrasos no trânsito. E olha só, se você gosta de conteúdos como esse aqui, em que falamos sobre geopolítica, economia e história, considere se inscrever no nosso canal. Tem vídeo toda semana sobre diversos assuntos como este, e contar com a sua inscrição nos ajuda bastante a continuar. Os problemas de tráfego de Bogotá datam de décadas e o mesmo acontece com seus esforços para resolvê-los. O Transmilênio é um dos maiores sistemas de BRT do mundo, mas a cidade desenvolveu uma relação especial com o transporte em 2 rodas. A cidade é o berço da chamada ciclovia, um evento de ciclismo em massa que proíbe carros em certas ruas da cidade todos os domingos. Desde que Bogotá realizou sua primeira ciclovia em 1974, a ideia se espalhou por centenas de cidades do mundo todo. Em 2019, a cidade conquistou o 12º lugar no índice Copenhagen Nice, que classifica os lugares mais amigáveis para a bicicleta no mundo. Como falado anteriormente, Bogotá está surpreendendo a todos pelo modo qual vem aplicando suas ciclofaixas em tão pouco tempo. A pandemia criou uma nova urgência e a cidade teve que se adaptar e repensar o uso das suas vias. Os BRT da Transmilênio passaram a operar com lotação máxima de 35%, e o governo aproveitou o lockdown para adaptar suas vias para a recepção das ciclofaixas.
Além disso, Bogotá reduziu o limite de velocidade nas grandes vias para 50 km/h e decretou que cerca de 20% dos estacionamentos públicos e privados devem ser reservados para bicicletas. Para segurar a taxa de roubo de bicicletas nas ruas, o governo criou o Registro Bici Bogotá, uma espécie de banco de dados que associa uma bicicleta a um proprietário, dificultando a revenda de uma bicicleta roubada. O governo não tem medido esforços para tornar a cidade cada vez mais amigável ao uso de bicicletas. Mesmo assim, a Prefeitura de Bogotá espera receber uma certa resistência da população quando as atividades voltarem à normalidade. É importante deixar claro que essa adaptação parece ter sido bem sucedida, mas as ruas de Bogotá ainda não estão em plena normalidade. Ainda existem muitas pessoas em teletrabalho, as escolas ainda estão voltando lentamente ao regime de aulas presenciais, enfim, a cidade ainda não está 100% movimentada como estava em 2019. Dejanira Ávila, responsável por bicicletas na Secretaria de Mobilidade de Bogotá, afirma que se não fosse pela pandemia, as reformas das vias e a adaptação das ciclovias jamais teriam sido possíveis. Somente o baixo movimento nas ruas permitiria que essas obras fossem feitas sem maiores perturbações ao trânsito caótico da cidade. Mas me fale você, qual a sua opinião? O governo deve forçar as pessoas a deixarem cada vez mais os veículos a combustão? Será que Bogotá é um bom exemplo de mobilidade urbana? Comenta aqui embaixo a sua opinião que eu quero saber, e se você assistiu o vídeo até aqui e ainda não se inscreveu, quero convidar você a fazê-lo. Toda sexta-feira tem vídeo novo sobre temas como este aqui, então garanto que você não vai se arrepender da inscrição. Um abraço e até o próximo vídeo.